Salve, salve, nação corintiana! Seja muito bem-vindo ao canal Quarta Força, mais um vídeo. Coringão vitória. Quando o Corinthians ganha é importante fazer vídeo. E esse saiu de uma forma mais tardia, mas temos vídeo no canal sim. Jogo do Corinthians, vídeo no canal. Jogo do Corinthians, vídeo no canal. Se você não conhece o nosso canal, seja muito bem-vindo. Já peço para você compartilhar com primo corintiana, prima corintiano, namorado corintiano, corintiana, enfim, tudo que for corintiano, preto e branco, manda e já ajuda, já fala, se inscreve nesse canal, ajuda esse corintiano, porque a gente precisa desse canal com mais inscritos e a gente precisa trazer informação de qualidade e o nosso Coringão vai brigar pelo Campeonato Brasileiro. Eu não tenho dúvida disso. Até o final o Corinthians vai estar brigando por esse Campeonato Brasileiro. Se vai ser campeão, só no final que a gente vai saber, mas que vai brigar jogo a jogo e até o final, eu acredito muito que sim, o Corinthians vai brigar até o final pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians agora pensa já em um outro campeonato, agora o Corinthians já está focado, treinando, preparando para o jogo de Libertadores terça-feira, que é um baita jogo. O Corinthians tem um adversário duríssimo, o Corinthians tem um jogo muito importante e o Corinthians tem sim fazer um jogo crucial e extremamente eficiente para sair com uma boa vantagem na terça-feira. Mas vamos deixar terça-feira para falar em um outro momento. Agora a gente vai falar do último jogo do Corinthians, que foi pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians enfrentou o Botafogo na Arena Corinthians. Estamos a 21 jogos sem perder em casa. Geralmente, né, os times do Campeonato Brasileiro que jogam dentro dos seus domínios vai muito bem, mas o Corinthians é extremamente eficiente jogando em casa. É mais de 70% de aproveitamento. O Corinthians tem aí, eu acho que 16 ou 15 vitórias e 4 ou 5 empates. Então o Corinthians vai muito bem jogando na Neoquímica Arena. Perdeu pontos ali importantes no Campeonato Brasileiro no início, mas fato é que o Corinthians vai muito bem em casa. E jogo contra o Botafogo, no jogo de ontem, sábado, o Corinthians teve mais de 40 mil torcedores, como já de costume, já virou uma tradição, não é mais segredo para ninguém. E o Corinthians está agora, de uns 4, 5 jogos para cá, fazendo uma baita festa nas suas entradas. Cara, fogos, artifício, Cássio recebeu uma homenagem sensacional. A torcida do Corinthians, para bater palma para esses caras que vai lá, que comparece, que faz, porque os caras são sensacionais e tem que pagar pau para esses caras mesmo. Os caras, a torcida do Corinthians é fantástica, eu não canso de falar isso, porque é assim que somos e a torcida do Corinthians é diferente de qualquer outra no mundo. No mundo, não tem conversa. Óbvio que eu nunca tive perto de uma torcida do Fenerbahçe, do Atlético de Madrid, que geralmente fazem um barulho ali na Turquia. Geralmente as torcidas são pesadas mesmo, mas aqui no Brasil não tem jeito. Corinthians, assim, disparado, é a melhor torcida que tem de longe, não tem nem conversa. E o Corinthians fez uma baita festa, uma homenagem ao Cássio. Meu, é o nosso maior ídolo, não tem muita conversa, o Cássio é demais, merece todas as homenagens mesmo, tem que fazer, porque o cara é fera, o cara tá em uma grande fase, honra demais a camisa do Corinthians e é um ídolo eterno nosso, vai ficar pro resto da história, não tenho dúvida disso. O Corinthians também entrou com algumas mudanças do time anterior, teve mosaico, teve festa maravilhosa da torcida que já virou rotina, teve escalação nova, o Corinthians entrou com uma escalação bem diferente, o Corinthians entrou com uma linha ali de zaga, com Balbuena e Bruno Mendes, algumas das mudanças. O Corinthians entrou com Fausto jogando de titular, foi a estreia do Fausto como titular da camisa do Corinthians, ele já havia estreado, mas entrou no decorrer do jogo, e no jogo de ontem ele entrou de titular. Eu vou comentar um pouquinho sobre o jogo dele, sobre o que eu achei, e o Corinthians entrou com o Gustavo Silva, Giovani lá na frente. Então, basicamente, foi essas as mudanças que o Vitor Pereira fez para o jogo de ontem e deu muito certo. Deu muito certo, o Corinthians ganhou o jogo,
Não foi um jogo brilhante do Corinthians, não foi um jogo assim de encher os olhos, mas foi um jogo eficiente, foi um jogo seguro e foi um jogo que precisava realmente acontecer. O Corinthians havia perdido do Atlético Goianiense de 2-0 num jogo muito ruim na rodada anterior à de ontem, então o Corinthians precisava de um resultado importante, precisava mesmo de fazer acontecer e provar para o elenco próprio que sim dá para jogar muito mais bola do que tinha jogado contra o Atlético Goianiense, e eu acredito que o Corinthians vai jogar sim muito mais do que jogou esse jogo. Então o Corinthians teve a estreia do Fausto como titular da equipe do Corinthians. O Corinthians ganhou de 1-0 com um gol do Gustavo Silva, que eu vou comentar também um pouco sobre ele. Primeiro vou comentar um pouco sobre o Fausto. Fausto, no primeiro tempo, eu achei bem tímido, perdido, sem conexão com os demais. Ele jogava, pelo que eu vi, de primeiro volante, então no tripé do meio campo ele fazia esse jogador aqui, né, e não os dois que fica mais à frente. Ele inverteu, então ficou Rony fazendo o primeiro e o Fausto fazendo a parte ali mais adiantado. Dos três volantes, ele jogou ali numa linha mais adiantada e o Rony ficou fazendo o papel do primeiro volante. Eu gostaria muito de ver essa inversão, ele ficar ali na frente da área e aí sim liberar um outro meio-campista para jogar mais à frente. O primeiro tempo dele bem tímido, meio perdido, eu achei. No segundo tempo, aí sim ele entrou bem, aí sim ele entrou mais ligado, mais participativo, deu bons passes, deu 4 chutes a gol, tem uma boa finalização, chega bem na área, é um cara alto, então eu acredito que aos poucos o Fausto vai sim dar um bom retorno para o Corinthians. Parece-me ser um jogador que chega bem, que chuta bem, que aparece na área, e é isso que o Corinthians precisa. O Corinthians precisa e o futebol brasileiro hoje cobra e pede-se muito esse tipo de jogador no meio campo. Então ele tem boas características e eu acho que vai ajudar muito. Sobre o Gustavo Silva eu venho falando há algum tempo e quem me conhece sabe, Gustavo Silva, na minha humilde opinião, precisa ser titular do Corinthians. Temos o William, temos o Roger Guedes, temos o Yuri Alberto, mas jogador que tem poder de decisão, que vai para cima, que é totalmente agressivo e que faz gol, que é o mais importante, é o Gustavo Silva. Não dá para mim para deixar esse jogador de fora. Óbvio, vai ser difícil porque tem jogador com tamanho que o nome do William, tem o jogador que tem o status do Roger Guedes, o Yuri Alberto. É difícil tirar esses caras do time, mas por merecimento tenho certeza que o Gustavo Silva vai se tornar titular desse time porque joga e prova isso em campo. Então o Corinthians precisa olhar com muito carinho esse jogador porque ele merece sim ser titular da camisa do Corinthians. Todo jogo que entra, ele entra muito bem, joga alguns minutos e faz mais do que quem joga quase o tempo inteiro. Então eu acho que ele precisa sim ser titular do time do Corinthians. O Corinthians agora terminou essa rodada na vice-liderança, a rodada do Brasileiro terminou agora há pouco, ou tá para terminar ainda. Eu acho que tem só um jogo amanhã, que é Fluminense e Santos, para encerrar a rodada, mas o Corinthians não perde a vice-liderança, são 4 pontos de diferença. Eu venho falando há algum tempo, temos confronto direto em Itaquera contra o atual primeiro colocado do Campeonato Brasileiro, e 4 pontos. A gente vencendo em casa, a gente fica com 3 pontos a mais e aí fica um só atrás. Então é totalmente necessário ganhar, totalmente necessário ficar colado ali, porque uma hora eu tenho certeza que vão vacilar e aí sim o Corinthians tem a oportunidade de conseguir o primeiro lugar do Brasileiro para aí sim segurar até o final, e é o que eu estou torcendo para acontecer. É claro que tem grandes times, tem o Flamengo que está em uma crescente muito boa, o Internacional que está numa crescente muito boa, inclusive hoje 3-0 no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não está conseguindo se encontrar. O Internacional eu não creio que vai chegar para ser ali campeão, mas tem time brigando ali. Eu acredito, eu coloco hoje 4 ou 5 times brigando pelo Campeonato Brasileiro. E o Corinthians está entre eles.
Então essa é a situação do Campeonato Brasileiro. O Corinthians na terça-feira faz um jogo extremamente crucial contra o Flamengo na Neoquímica Arena. Então o torcedor do Corinthians é apoiar, é vibrar, é incentivar, porque o Corinthians precisa de cada um dos torcedores. Então esse é o vídeo do canal. Se você não é inscrito, se inscreva, não deixe de deixar seu like, fortalece o nosso canal porque estamos no campo de batalha e vai Corinthians, tamo junto, é nóis!